E ali, se eu não ficasse, eu apanhava, né? Ele me torturava, ele me batia. E foi isso aí que me gerou e me levou para a vida da Umbanda. Para que eu viesse fazer pactos com demônios de alta hierarquia, para que eu viesse derramar meu sangue, para que eu viesse raspar minha cabeça. Eles pedem várias coisas, você tem que se sacrificar. Ali, tudo que eu pedia, ele me dava, tudo que... A gente era assim, como é que se diz? Um casal, né, da morte, mas infelizmente eu me deparei com algo terrível. Graças e paz, aqui quem vos fala é pastora Vera Souza, né, Ministério Apostólico Santo dos Santos, aqui na cidade de Fortaleza, a qual estamos na cobertura dos nossos apóstolos, né, Ruston Rocha e Maclóvia Rocha, né. Vim aqui tirar um pouco do meu tempo para falar um pouco do meu testemunho de vida, para a edificação de muitos jovens, mães, enfim, famílias, né. Vamos abrir de antemão lá no livro de Salmo, número 40, né, a qual eu me identifico muito, para que eu venha falar um pouco do meu testemunho para você. Vamos lá. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me meus pés sobre uma rocha, e firmaram os meus passos. E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Este trecho deste Salmo de número 40, ele fala muito forte, pois o meu testemunho, eu creio no Deus Altíssimo, meu Pai Todo-Poderoso, que irá edificar a sua vida. Eu era uma criança, né? Fui adotada e vou começar o meu testemunho falando para você. Tive um casal de pais muito abençoado por Deus, a qual o Senhor escolheu para que viesse cuidar de mim. Meu pai conheceu uma jovem numa praça de prostituição aqui na cidade de Fortaleza, né, ali no passeio público. E ali ele começou a se relacionar com ela. Mas ele tinha a família dele e tinha a minha mãe, né, a qual ele conhecia a minha mãe. Ele tinha um apreço pela minha mãe adotiva. E ali ele se relacionou com esta jovem, e esta jovem ela era da cidade do Maranhão. Ela morava no Maranhão, em Bacabal. E logo em seguida ela descobriu que estava grávida, mas ela não poderia ter a criança, ela não poderia criar a criança. E ele disse que conhecia um casal que queria adotar uma criança, mas não tinha como, não saberia como adotar a criança. E ali ela teve, né, ela me teve no dia 24 de abril do ano de 1982, ali no Hospital César Carlos, aqui na cidade de Fortaleza. E logo em seguida, essa criança foi colocada numa cesta, né, na porta dessa senhora, né? E essa senhora, ela abriu a porta e encontrou a criança, que a criança sou eu, né, pastora Vera. E naquele momento, aquele casal começou a criar a criança, começou a amar a criança, mas no decorrer da caminhada, aos 13 anos de idade, essa criança, ela foi alvejada por muitas invejas, né, dos sobrinhos dessa senhora, pelas familiares desta senhora. Assim, meus irmãos, eu fui muito perseguida. Além de eu ser uma filha de adoção, né, uma filha adotiva, né, havia muitas invejas no círculo, no meio da família que me adotou. É isso? E ali havia uma prima que me perseguia por demais mesmo. E
me perseguiu tanto ao ponto de eu não conseguir mais ficar morando naquela casa. E ali eu conheci a Rosa, né? Através dos baile funk, eu conheci jovens que moravam nessa comunidade e ali eu fui morar na casa da Rosa. E ali comecei a andar em bailes funk, fui dançarinas de festas de baile funk, me envolvi com festas, com maus influências, com maus amizades. Preste atenção, jovens, principalmente meninas, né, adolescentes. Quando a sua mãe disser que não é para você sair, que não é para você ir, que não é para você se acompanhar com certas amizades, não deixe que a arrogância, né, a desobediência, entendeu? A altivez venha fazer com que você venha deixar de escutar a voz da sua mãe, né, para escutar as maus amizades, as maus influências, porque existe sim as maus companhias, entendeu? E ali por eu não escutar a minha mãe, que me criou, né, a dona Giselda, ali eu veredei por caminhos a qual para mim não teria volta, a qual perante a sociedade, você olhando assim, diante de tudo que eu enfrentei, diante de tudo que eu passei sozinha na rua, não tem volta, né? Ali eu passei por várias tentativas de grupo, ali eu não tinha onde dormir, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir. E ali, já saindo ali da fase de adolescência, tive filhos, né? Filhos maravilhosos, lindas, minhas filhas. Mas, infelizmente, a cada dia que se passava, que eu pensava que eu estava vivendo uma vida maravilhosa, uma vida de fantasia, cheia de ilusões, porque o mundo jaz do maligno, né? Aparentemente, aos nossos olhos, as coisas são boas, mas o final deles são a morte. Há caminhos que para nós, para o homem ou para a mulher, são caminhos de vida, mas a destruição. É destruição, é morte, né? E ali eu convivi com várias pessoas, convivi com tráfico, me envolvi no tráfico pesado, me envolvi com sequestros, me envolvi com assalto, fiz partes de quadrilhas, entendeu? Fiz partes de máfias, né? De pessoas, de países de fora que vinham, né, contrabandear coisas para cá, para o Brasil, enfim, fiz parte de várias coisas dessas, a qual muitas delas, quando não se tem dinheiro, o inimigo, ele é astuto. Quando não se tem dinheiro, ali para você vem vários convites. E de um desses convites, ele quase ceifa a minha vida, a qual participei de coisas pesadas e que, no momento, ali para mim era maravilhoso, uma vida de luxo, uma vida de glamour, uma vida que aos meus olhos era ouro, era muita comida boa, era muitas coisas boas, mas que eles me trouxeram uma consequência muito terrível e devastadora, a qual me envolvi com jovens, né? E ali a gente vivia uma vida de prostituição, uma vida leviana, uma vida promíscua. Vou começar falando da área da prostituição, a qual eu me envolvi na prostituição, uma prostituição muito pesada, a qual existiam casas de prostituição que ali você fazia sexo ao vivo para a plateia, entendeu? E ali, aquilo ali, eu ganhava o dinheiro, eu precisava do dinheiro, mas no final eu chorava. Por quê? Porque eu procurava nessas coisas preencher a minha alma, o vazio que estava na minha alma, mas infelizmente só o Espírito Santo de Deus é quem tem o poder para preencher esse vazio. Se você, jovem, anda numa vida de prostituição,
se você anda numa vida de crime, se você anda numa vida perdida, se você acha até que não vai ter solução, que não existe mais solução para a tua vida, que ninguém te ama, que ninguém te valoriza ou que você nunca vai ser feliz, isso é mentira do diabo, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder para preencher essa lacuna que existe no profundo da tua alma. Eu não sei o horário que você vai ver essa ministração, esse testemunho. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que da mesma forma que o Espírito Santo de Deus, ele fez um mover na minha vida, ele irá fazer na tua história também. E ali, saindo da prostituição, conheci pessoas com influências no tráfico. E a prostituição já não dá mais certo para mim, então eu quero mais dinheiro, eu vou me envolver em coisa. E eu queria algo que preenchesse o meu vazio. Eu não tinha ninguém para me aconselhar, eu não tinha ninguém para me abraçar, eu não tinha ninguém para dizer que eu era importante. Eu não tinha ninguém, eu era apenas uma jovem perdida no meio da rua. Muitas das vezes eu queria sentar com alguém, conversar. Eu queria pelo menos que uma pessoa chegasse para mim e dissesse: olha, meus irmãos, o quanto é importante o evangelismo. O quanto é importante a frase Jesus te ama. Às vezes você fala Jesus te ama para uma pessoa e aquela pessoa ama a nós todos. Ela fala aquilo, mas a palavra, ela penetra no coração daquela pessoa. Certo? Ela faz o mover, ela faz a diferença. E ali eu me envolvi no tráfico pesado, conheci pessoas, né? Me relacionei com vários tipos de pessoas, né? E naquele momento eu pude compreender que aquela vida também não valeria a pena para mim, né? Fui atrás de preencher o meu vazio. O meu vazio eu fui atrás de preencher nas drogas. E ficou um círculo vicioso na minha vida, prostituição, tráfico e drogas. E começou a destruição da minha vida. E através também de outras pessoas, né, eu conheci o bairro por nome de Messejana. E ali, na Messejana, foi aonde foi o meu maior testemunho. Me envolvi com coisas erradas, né? E na parte ali da prostituição, eu me envolvi nos cabarés que tinha ali pela Perimetral, né? E ali na Perimetral existiam várias pessoas. Cheguei a tomar de conta, né, de um deles, parada obrigatória, onde era o seu Nelson e a dona Rose. E ali eu passei a tomar de conta daquele estabelecimento, despachava cerveja, né? Prestava atenção dos quartos. Ali totalmente a responsabilidade de tudo ali era nas minhas mãos. Mas ali no decorrer da caminhada, toda segunda-feira, quando terminava, que estava fechado o estabelecimento, eu ficava sentada na cadeira com a cerveja ali e uma criança pequena passava e dizia assim: Jesus te ama. E eu dizia: muito obrigado. E ali, quanto mais toda semana, durante a semana todinha, de segunda a sexta, todos os dias de manhã, essa criança falava. Na primeira semana eu comecei a agradecer, mas aí já na segunda já foi quebrantando o meu coração e já na terceira ele já não passou mais. E eu fui na comunidade atrás dessa criança e eu descobri que ele era filho da missionária Sandra. Não sei se a missionária Sandra se encontra viva ainda, né? Mas foi através dessa criança, né, que foi quebrantando ali o meu coração, porque eu pensava que ninguém me amava, né? Poxa, minha mãe me teve e ali a minha mãe me deu para adoção. Ali o meu pai não me criou junto com minha mãe. A minha mãe trabalhava muito e ali eu vivia sozinha dentro de uma casa. E ali, naquele momento, eu estava na rua, morava na rua. Eu morava na rua, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir, eu não tinha o que beber. E ali eu tinha que me virar.
Batia na porta de uma casa e pedia: senhora, a senhora está precisando de alguém para lavar um prato, para fazer alguma coisa? E ali, muitas das vezes, eu encontrava pessoas caridosas que ali me acolhiam, me davam uma roupa, me davam um trocado. Ali eu comia, tomava um banho, mas na hora de dormir era a pior parte. Que eu era uma criança que estava sentada nas calçadas, olhava para todos os cantos, todas as casas fechadas e não tinha ninguém. Eu queria apenas um local para dormir. Muitas das vezes eu ia dormir naquelas churrascarias, tem os balcão, eu pegava os papelão e me encostava assim e deitava e ia dormir ali, né? Muitas das vezes vinha cachorro, muitas das vezes vinha homens, né, querer trupar, querer me violentar, mas de todas elas o Senhor me livrou e me guardou. Porque Deus, quando Deus tem projeto na vida de uma pessoa, pode se levantar o inferno todo, mas o Senhor não permite ceifar a vida, né? E o Senhor, naquele momento, quando eu dormia nas madrugadas, ali o Senhor, Ele me livrou de várias coisas, né? E quando amanhecia o dia, eu já pegava o papelão, guardava o papelão e ia atrás de comida. Mas como, pastor, você ia atrás de comida? Eu ia nas casas, como eu falei, né? Lavava roupa, né? E ali eu fui tentando daquela forma, mas aí devido maus amizades, porque na rua, entendeu? Você vai encontrar pessoas que precisam, mas também tem as maus influências em todos os lugares. Você vai ver as pessoas boas e as pessoas ruins. E ali eu me envolvi. Fui conhecendo pessoas, fui indo para os bailes funks, né? Ali nos bailes funks conheci Claudinho Bochecha, MC Massinho, que já não vive mais entre nós. E ali eu fui dançarina de várias equipes de som, né? Me enturmei com gangues, né? E ali nas gangues eu conheci uma pessoa, né? Que era da Messejana, que essa pessoa, ela me apresentou, me juntei com esse jovem, que esse jovem, ele me apresentou, ele me vendia, né? Para usar droga, né? Esse jovem, ele se viciou no crack e ali eu era jovem, né? E eu não conhecia nada, não conhecia a maconha, não conhecia o crack, não conhecia a cocaína, mas ele me apresentou essa droga, né? Essa droga por nome de maconha, a qual eu fiz a primeira tatuagem, né? E ali, com a maconha, fui apresentando a cola de sapateiro, o Befrogi, o Ripinol, né? O Diazepam, né? Aí ali veio a cocaína, ali veio o crack. Aí foi o fundo do poço, né? E ali, quando ele não tinha droga para usar, ele me vendia. Ele me levava, me deixava nos bares, né? E com os amigos, e ali ele consumia a droga, bebia e saía. E eu ficava lá sentada, né, sem saber de nada. E quando era no final que ele estava usando a droga, aí ele dizia que eu tinha que ficar com uma pessoa tal, né, porque ia dar tal coisa a ele. E ali, se eu não ficasse, eu apanhava, né? Ele me torturava, ele me batia, né? E ali foi assim essa parte da minha vida. E quando eu me deparei com uma cena muito ruim, a qual eu cheguei em casa, né? Conheci o meu patrão, o Jairon, homem muito bom, respeitador, a qual me ajudou demais na minha vida. Ele me levava para a casa dele, né? Eu limpava a casa dele, fazia faxina, ele fazia compra para as minhas filhas e ali eu já não precisava mais fazer isso. E ali aos poucos foi me libertando, mas infelizmente eu já tinha conhecido o crack, eu já tinha conhecido a droga. E aquilo ali
mexia. Eu não podia pegar em dinheiro que eu corria para droga. Eu não podia pegar em dinheiro que tudo meu era para droga. Tudo meu era para droga. E ele sentou comigo, conversou comigo e ali eu fui dando uma pausa. Mas infelizmente conheci várias outras pessoas e ali foi virando um círculo vicioso na minha vida. As maus companhias existem sim. E muitas pessoas vinham me evangelizar, muitas pessoas já não queriam mais me evangelizar. Porque as pessoas que eu fui me envolvendo eram pessoas criminosas. E ali o meu coração foi se enchendo de ódio. Foi se enchendo de ódio aonde eu queria, o desejo que tinha dentro de mim, o que havia dentro de mim era o ódio, era a vingança. E foi isso aí que me gerou e me levou para a vida da Umbanda. Para que eu viesse fazer pactos com demônios de alta hierarquia, para que eu viesse derramar meu sangue, para que eu viesse raspar minha cabeça, para que ali eu viesse cortar a minha cabeça, para que ali viesse ser derramado sangue, para que as entidades viessem se apossar. Eu tinha prazer. Eu dormia com a pombagira, eu conversava com a pombagira. A pombagira era 24 horas acendendo vela para ela. Ela era altamente exigente. Era cigarros, era tudo que ela pedia, eu fazia. A gente era muito amiga. Então ali eu comecei a ter prazer. Eu amava aquilo ali. Aquilo ali, aparentemente para mim, me preenchia. Mas era destruição. Era destruição para a minha vida. Porque a vida está em Jesus. A paz está em Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Mas infelizmente eu era uma jovem cheia de ódio, cheia de mágoa dentro do meu coração. E eu queria preencher. Eu queria preencher aquele vazio. E verdadeiramente, aparentemente para mim, eu estava preenchendo aquele vazio. Né? Porque eu estava tendo tudo que eu queria. Eu que tinha os homens aos meus pés, eu tinha luxo, eu tinha casa boa, ali eu passei a ter tudo. Aparentemente, se você vive numa vida dessa, largue essa vida e venha para Jesus. Porque o inimigo ele dá com uma mão, mas ele toma com as duas. E ali, o primeiro pacto que eu fiz foi com Iemanjá. O primeiro pacto que eu fiz foi na praia, com a Rainha do Mar. E ali eu tinha que usar azul. Eu consagrei todo o meu cabelo a ela, eu consagrei toda a minha vida a ela. Tudo era dela. Tudo que eu tinha era dela. E hoje, tudo que eu tenho é do Senhor. Toda a minha vida é consagrada ao Senhor. E através dessa entidade, né, eles pedem várias coisas, você tem que se sacrificar. E ali, depois dela, eu me consagrei a pombagira cigana, a pombagira sete saias, Janaína, a Maria Padilha, entendeu? Eu participei, né, da festa de Iemanjá, né, no mês de agosto, fiz ali, sentei, né, no trono e fiz uma aliança com o Tranca-Rua. Ali eu me casei com o Tranca-Rua, com o Exu da Morte. Fiz um pacto e devotei toda a minha vida a ele. Infelizmente, sem saber das consequências. Porque uma vez que você não conhece a palavra, né, você está cego espiritual. E eu vivia cega espiritual. E ali eu fiz me casei com ele, né? Naquele momento, fiz aliança com ele. E naquele momento eu tive que concretizar, né, esse ritual. Esse ritual foi concretizado no cemitério, num dos cemitérios daqui da cidade de Fortaleza, no cemitério da Parangaba. Ali a gente foi com um povo que fazia parte de uma gangue, Espírito das Trevas, e ali eu mantive relação com o Pai de Santo para que viesse ser concretizado esse casamento. Esse pacto
com o espírito das trevas, que era o Exu Caveiro, o Exu da morte. Ali, tudo que eu pedia, ele me dava, tudo que... A gente era, assim, como é que se diz? Um casal, né, da morte. Mas, infelizmente, eu me deparei com algo terrível, né? Que quando eu conheci o Senhor, né, através dessa criança que me evangelizou, que eu conheci o Senhor, eu morava numa casa de prostituição. Ali eu entreguei todas as minhas roupas, né? Eu queimei todas as minhas roupas, eu queimei tudo. E ali eu pude contemplar o quão cega eu vivia. Mas, infelizmente, existem pessoas que não têm sabedoria. Eu confessei o nome do Senhor, né? E ali, infelizmente, naquela igreja a qual eu fazia parte, né? Com 19 dias, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Mas eu fui morar na casa da irmã Elisângela. E ali eu pegava, para me morar na casa dela, eu tinha que pegar um carrinho de reciclagem, tinha que ir lá ir a pé na Ceasa comprar batata inglesa, né? Ali eu comprava batata inglesa e voltava a pé também, para que eu viesse ter direito a uma dormida, a uma comida, né? Eu me lembro que foi uma das experiências muito fortes que eu tive, né? Que eu andava com vários desodorantes, com várias coisas, mas foi uma das experiências fortes que eu tive, que eu andava com a Havaiana rasgadinha, com um prego embaixo, e o meu primeiro desodorante, depois que eu larguei a vida de prostituição, foi um limão que eu tirei do pé. Eu me lembro disso, dessa experiência que eu tive. E ali eu chorava muito, eu me derramava muito. Por quê? Porque ali eu via que eu estava tendo uma paz interior, né? Uma paz de espírito. Mas eu precisava demais de Deus. E ali eu só comia à noite. Passei por uma vida de propósito, comecei a jejuar, comecei a me consagrar, e com 19 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. E no momento em que eu estou sendo batizado com o Espírito Santo, o missionário Magno, né, que era da igreja que eu fazia parte, ele falou que ali não era o Espírito Santo, era o demônio. Ele me pegou pelo braço e me jogou para fora da igreja. Ali a igreja toda se revoltou contra mim e eu fiquei novamente na rua. Infelizmente, eu não tinha mais casa para morar. E ali eu ainda me aguentei algumas vezes, eu ia para o culto na calçada, né, do outro lado da calçada, e ele mandava me tirar da calçada, porque eu estava possessa de demônio. E ali eu chorava muito, porque eu não tinha um apoio de ninguém. Novamente, eu estava sozinha na rua. Não foi fácil para mim. Infelizmente, eu voltei para a prostituição. Porque eu não tinha mais aonde dormir, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais nada. Fiquei na rua. E ali eu voltei para o cabaré. E ali no cabaré eu comecei a ter outros envolvimentos, né? Saía para fora, saía para fazer programas fora. Foi aonde eu comecei a ganhar muitos clientes, e as meninas que faziam parte, né, lá da casa de prostituição, elas começaram a querer me agredir, pelo fato de todos quererem a mim e não quererem mais a elas. Então ali eu fui colocada para fora também e fui para a perimetral. E ali na perimetral eu estava uma certa feita, na perimetral, sentada numa parada de ônibus, e chega um homem moreno, meio alto, e me chama para fazer um programa. E ali eu disse que não ia, e ele começou a me arrastar para os matos, né? Ali em frente a Ciaune, na perimetral, aqui na cidade de Fortaleza. E ali ele me chamou, ele me agrediu, ele tentou me estrangular,
E ali, quando ele está em cima de mim, eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, começou a chover e veio um forte clarão sobre a minha vida. E ali eu comecei a falar em línguas, comecei a falar em mistérios. Mas você pode perguntar, mas pode? Pode sim. Aí, naquele momento que eu comecei a falar em línguas, eu comecei a orar e comecei a clamar pelo Senhor. Aquele homem saiu de cima de mim e caiu ali e começou a me pedir perdão chorando. Ele disse que foi a entidade por nome de Exu da Morte que tinha mandado ele ir lá derramar todo o meu sangue, porque a minha vida e a minha alma pertencia a ele. E ali eu saí daquele local e ele pediu para que eu viesse chamar a polícia, passou uma viatura na hora, ele pediu para que eu viesse chamar a polícia, eu disse que não ia chamar a polícia para ele não, que se ele conhecia a Deus, eu também conhecia, e que ele fosse se consertar com o Senhor, porque eu iria voltar para o Senhor. Naquele momento, voltei para aquela parada de ônibus e comecei a chorar. Chorei muito, 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 muito. Não parava nenhum carro, não parava ônibus, não parava ninguém e não aparecia ninguém na beira da pista. Foi até que uma certa feita eu peguei uma carona, né, com um caminhoneiro, e esse caminhoneiro me levou para a cidade da Bahia, Jati. Ele carregou primeiro no Mossoró, Natanael Rocha. Ele me pegou aqui e foi para Mossoró. Ele carregou sal. E ali a gente conversando, dialogando, eu passei esses 19 dias sem me prostituir, ele sem tocar em mim, e a gente só conversando. E ali ele começou a falar de Jesus para mim, né? Ele começou a falar que Jesus era maravilhoso, Jesus era lindo. E ali eu falei para ele que eu estava afastada e tudo, mas mesmo assim eu não voltei para o Senhor. Fui essa viagem com ele, carregamos o sal em Mossoró, de lá fomos deixar lá na Bahia, na cidade de Jati, e de lá retornamos para cá, né? Para o posto São Cristóvão, que fica ali na BR-116. Descendo ali no posto, né? Eu vinha andando, e quando eu vou andando, um homem me para e me carrega também novamente para dentro de um matagal, 1 quilômetro adentro. Né? Quando ele me leva para dentro de um matagal, 1 quilômetro adentro, ele começa a mandar eu me despir. E eu disse que não ia me despir. E ele disse, você vai se despir sim. A única solução que eu encontrei, eu olhei para o céu, levantei minha voz em oração, mesmo da forma que eu estava, eu orei ao Senhor, e quando eu abri os meus olhos, aquele homem já não estava mais lá. Tudo isso foi livramento de Deus para a minha vida. E mesmo assim, eu com o coração endurecido. Mas a infinita misericórdia do Senhor foi o fato de eu não ser consumido ali naquele momento, por ser uma jovem cheia de ódio no coração, né? Mas como pode? Eu estava ali, fui batizado com o Espírito Santo e ninguém acreditou, então ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer. E ali eu pude ver o amor de Deus para com a minha vida, né? Os livramentos de Deus, o cuidado, o zelo do Senhor pela minha vida. Se você é uma jovem que se encontra dessa forma, que está passando por uma experiência assim e pensa que ninguém te ama, Jesus te ama, né? Jesus te ama, tem solução sim, porque teve solução para a minha vida, teve solução para a minha história, né? E tem solução para você também. E ali, saindo dali desse acontecido, desse grande livramento que Deus colocou um jovem por nome de André, que trabalhava na Ecofor, né? Eu entrei dentro daquele ônibus, ele pagou a minha passagem. E ali eu fui morar na casa da Elisete, né? Porque o jovem que eu convivi com ele, né? Ele queimou todas as minhas roupas, ele me bateu bastante. E ali eu fui morar com ela, na casa dela. E ali começou que, infelizmente, né, eu fui apresentando a droga para ela. Eram várias jovens. Era a Márcia, a Vanderlânia, era a Sara, a Fatinha, a Cláudia, a minha pessoa e a Elisete, né? Tinha outras jovens que, no momento, eu não me relembro o nome.
E ali a gente começou a usar o mesclado, né? E daí então fomos se envolvendo com coisas e coisas mais pesadas. E infelizmente eu conheci um jovem que é o Rogério, ele era um bandista, mas eu não sabia que ele era um bandista. E ali eu conheci ele, a gente começou a se relacionar, a se conhecer, né? A gente começou a namorar e no período desse tempo, né, ele fez um trabalho de amarração para minha vida, né? Que se eu não fosse dele, eu também não seria de mais ninguém, né, para me ser destruída. E no meio termo dessa caminhada, eu me apeguei muito a ele, né? E no decorrer do tempo, quando eu disse para ele que não dava mais certo, eu comecei a ser perseguida pelo espírito da morte novamente, né? Infelizmente, a minha vida foi feita de altos e baixos, né? Quando eu confessei o nome do Senhor, eu tive 3 recaídas, né? Essa que eu estou falando para você é a segunda recaída que eu tive, né? E ali eu me aprofundava cada vez mais. Cada vez que eu me distanciava do Senhor, a minha vida ficava pior cada vez mais, né? Muitas das vezes nós estamos no caminho do Senhor, né? E achamos que passamos por lutas, por adversidade, queremos largar porque eu não vou mais para a igreja, porque a irmã não está falando comigo, a irmã não passa, não dá a paz do Senhor. Porque eu não vou mais para a igreja por causa disso e daquilo outro, por causa do ventinho de ventilador, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida sem Cristo, ela é bem pior. Ela é bem pior, entendeu? Porque cada vez que você sai da presença do Senhor, para você voltar, é mais difícil. E ali, na segunda recaída que eu tive, né? Eu tive uma sequência de overdose, né? Ali eu fui desacordada para o hospital, né? E no hospital, novamente, né? Quando eu estava no hospital, aí a missionária Nilda, a missionária Maria do Reis e a missionária Fátima, que são 3 mulheres que jamais eu esquecerei na minha caminhada com Cristo, né? Aprendi muito com a missionária Nilda, a missionária Fátima, a missionária Maria do Reis. E ali, aquelas mulheres de Deus foram algo assim edificante para a minha vida, me ensinaram a vida espiritual, me ensinaram a como jejuar, me ensinaram a palavra e estavam ali comigo dia após dia. Nessa overdose que eu tive, né, elas estavam no círculo de oração, mais uma vez o cuidado de Deus para com a minha vida, né? Elas estavam no círculo de oração ao meio-dia e Deus revelava para elas que para que elas fossem no barraco ali no bairro Santa Filomena, né, na Cidade de Deus. Ali foi uma invasão a qual juntou a minha pessoa com mais alguns líderes comunitários e nós invadimos ali aquela localidade ali na estrada do Ancuri, né? E ali onde era aquela pista de motocross, nós invadimos e fizeram vários barracos ali e era ali naquele local. Eu estava, o espírito da morte é sujo, ele cega, né? Eu tranquei a porta da frente e deixei a porta de trás só encostada. E ali eu estava passando mal, já estava não resistindo mais, né? E foi no momento em que elas chegaram e arrodearam por trás e me tiraram e me levaram para o hospital. E ali eu passei vários dias, né, internada. Numa dessas recaídas que eu tive, né, nessa última recaída que eu tive, eu fui convidada para fazer um assalto muito grande, né, e ali a gente participou daquele assalto, né, várias pessoas. E ali eram aproximadamente dia 26 de abril. Não me recordo o ano. E ali, aproximadamente no dia 27 de abril, minha filha completava 3 anos de idade. E ali, naquele momento, cega espiritual, cheguei para ela, né? Repartimos o dinheiro, repartimos as coisas que tinha do assalto. E ali eu cheguei para ela e disse assim: filha, vem cá, escolhe aí o presente que tu quer, que a mamãe tem dinheiro para pagar para ti. Ela olhou para mim, do alto da cabeça até os pés, e ela simplesmente falou: mãe,
vem aqui, minha filha é muito inteligente. Minha filha mais velha, minha primeira filha, Isabel Cristina. E ela chegou, pegou na minha mão, me levou para frente de um espelho e ela olhou para mim e disse assim: olha aí, mamãe, como é que a senhora tá? Essa não é minha mamãe. Mamãe, esse dinheiro é sujo, eu não quero esse dinheiro. Eu não quero presente material. O que eu quero mesmo é que a senhora volte para a igreja e nunca mais saia do caminho do Senhor. E ali eu fui, fiz uma reunião, devolvi todo o dinheiro, né, que eu tinha pegado nesse assalto, da repartição, devolvi armas, devolvi tudo, né, cheguei para a quadrilha e falei simplesmente que naquele momento eu não fazia mais parte daquela família, né, que eles chamam de família, né, a quadrilha. Então ali naquele momento eu entreguei tudo e disse para eles que a partir daquele dia eu ia servir a Deus em espírito e em verdade. E ali voltei para casa, tomei meu banho, me vesti, tinha uma igrejazinha perto, né, aí ali eu fui e me reconciliei. E a minha filha aceitou Jesus com 3 anos de idade. E ali, dali então até hoje, para a honra e glória do Senhor, toda vida que ela completa ano de vida, dia 27 de abril, eu completo ano de cristão, né? Para a honra e glória do Senhor. A minha filha, uma bênção de Deus, uma criança apenas de 3 anos de idade, ela foi ali usada pelo Espírito Santo naquele momento para resgatar a minha alma, né, das trevas para a maravilhosa luz. E ali verdadeiramente eu voltei para o Senhor, né? Eu voltei para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Eu voltei para o Senhor, mas não foi fácil. Eu consegui, o irmão Fábio e a sua esposa, que eles eram da Igreja Pentecostal Árvore da Vida, ali no Santa Filomena, né? Eu não me recordo o nome mais da rua, mas é Estrada do Ancuri e tem uma ruazinha que desce lá pro Santa Filomena. E ali eu conheci este casal e esse casal tinha um quarto, um compartimentozinho com um banheiro, só que estava inacabado. E eles perguntaram se eu queria ficar lá e a igreja me apoiar. E a igreja chegou junto, a igreja me apoiou, a Igreja Pentecostal Árvore da Vida me apoiou, chegou junto. E ali, para que viesse ser quebrado todos os pactos que eu tinha, eu passei durante meses, 3 meses, trancada dentro deste quarto. Eu só saía à noite para mim ir para a igreja e eu só me alimentava à noite para que viesse ser quebrado esses pactos demoníacos que havia na minha vida, né? Ali eu só ficava com uma garrafa de 2 litros de água, né? Entendeu? Tomava café, né? Durante o dia, água, né? Às vezes ela me dava suco, mas eu só queria líquido durante o dia. E à noite é que eu me alimentava bastante bem, porque se juntavam os irmãos e ali traziam uma alimentação bem forte para mim. E todos os irmãos ali, o seu Damião, um senhor que tinha mesmo na esquina, né? Com a esposa dele. Eu me lembro que eles faziam culto campais e nesses culto campais eles diziam que o meu louvor era o louvor 15 da harpa, ó, com cego andei. E toda vida eles me davam a oportunidade, eu louvava aquele louvor. E quando eu louvava aquele louvor, me dava mais força, né, para lutar contra os principados e as potestades e as hostas espirituais da maldade e as classes de demônios, né, que operam nas regiões celestes. E ali, para a honra e glória do Senhor, foi se passando 1 dia, 2, 3, completou os 3 meses. Quando completou os 3 meses, que eu comecei a me alimentar, comecei as minhas vestes, as irmãs me davam vestes, me deram vestes, cuidaram de mim. E ali o cuidado do Senhor, ele foi me constrangendo, porque quando você está no mundo, que toda a vida que eu ia me prostituir, que parava um carro, que eu ia entrar dentro daquele carro, eu dizia assim, pronto, esse homem agora vai me tirar dessa vida, ele vai me amar, vai me colocar dentro de uma casa, ele vai me fazer feliz. Mas infelizmente eu só me decepcionava, porque muitas das vezes não era
aquilo que a minha alma precisava. A minha alma precisava de Jesus, a minha alma ansiava por Jesus, mas eu não sabia. Eu não sabia porque eu estava em trevas. Mas graças a Deus, esse casal, eles foram uma ponte na minha vida, né? Eles me ajudaram demais e ali eu comecei a ter uma nova caminhada com Cristo, né? Conheci também, nessas caminhadas eu fui para o bairro da Aldeota e no bairro da Aldeota ia ter uma vigília, né? E nessa vigília estava a minha pessoa e o meu filho, por nome de Abraão, e ali a gente ia para uma vigília. Fui convidada para uma vigília, né? O irmão Edson das Quadras Santa Cecília, ele me chamou, ele foi pegar as minhas roupas lá, né? Eu era muito amiga da irmã dele, a irmã Ana Cláudia, que ela era até da Igreja Universal, e eu comecei a participar da terapia do amor. Eu não tinha denominação mais certa, porque eu tinha saído da Messejana e estava na Aldeota agora, né? Minhas roupas foram levadas para lá e eu não tinha onde morar. Eu morava na rua. Então, se você reclama do teto que você tem, se você reclama de algo, mesmo você estando com o Senhor, então não reclame mais, porque eu não tinha mais aonde morar, eu não tinha mais aonde ficar, mas mesmo assim eu não larguei a Jesus, né? E ali eu ia passando, subindo na rua Santa Inês, e eu me deparo com um jovem moreno, né, forte, e ali ele pergunta: irmã, você vai para a vigília? E ele olhou dentro dos meus olhos e os meus olhos olharam dentro dos dele, né? E ali eu pude contemplar, né, que ali era um projeto de Deus. E eu disse: fomos para a vigília, e ali eu comecei um trabalho de evangelismo naquela comunidade. Para a honra e glória do Senhor, foram alcançados 26 jovens, aqueles jovens que eram meninas novas que já tinham uma vida sexual ativa, né, a qual eu tinha que levar para o posto de saúde para dar vacinação. Elas tomavam anticoncepcional, tinha que cuidar. Eu não cuidava só da vida espiritual delas, porque Deus me deu elas para que eu viesse cuidar, enfim, de todas as áreas da vida delas, espiritual, aconselhamento, porque ali a experiência que eu já tinha passado de vida até ali, eu passava para elas, eu conversava com elas, e ali a gente começou um círculo de oração, né, no Ministério de Madureira, né, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e ali tinha a oração do meu dia, né, tinha um jovem que vendia milho, né, um jovem muito gente boa, um jovem de Deus, né, o irmão Eduardo. Ele vendia milho do lado de fora da igreja e eu cuidava dos jovens da igreja. E ali no meio do percurso, né, mais na frente a gente casou, a gente se conheceu mais, a gente casou, fomos líderes de ministérios, né, e ali, para a honra e glória do Senhor, o Senhor fez com que nós viéssemos casar, temos filhos. Antes desse casamento, né, eu tive filhos, né? Eu tive filhos e todos os filhos que eu tinha, a família, pela minha mãe ter condição financeira, a família ela sempre dava um jeito de ficar com os meus filhos, infelizmente, né? Mas eu comecei a lutar pelos meus filhos para que eles viessem morar comigo, né? E Deus me ajudou. Tanto que eu fiz vários propósitos no Monte da Sabiaguaba. Era um monte que eu me identifico muito, a qual todas as minhas vitórias, conquistas, eu fiz lá em cima do Monte da Sabiaguaba. Mas faltava algo ainda em mim, né, que precisava ser feito. E eu perguntei, uma certa feita, na madrugada, falando com o Senhor, perguntei: Pai, o que o Senhor quer de mim? Olha, se há algo ainda em mim que precisa ser tirado, se há algo que precisa ser mudado. A minha vida anseia por almas, eu quero evangelizar, quero ganhar almas para o teu reino, quero ver vidas transformadas, vidas libertas. E ali o Senhor falava muito forte comigo, mandou que eu viesse raspar minha cabeça. E eu, na hora, eu já estava com
o tratamento do meu cabelo pago, já estava, né, com luzes para fazer. Estou falando que eu era muito vaidosa, né? E tudo que a entidade pedia, eu fazia. E ali eu tinha consagrado, quer fosse com luzes ou quer fosse sem luzes. O meu cabelo em si era consagrado a Iemanjá, né? E ali, e as entidades, né? Enfim, ali o Senhor pediu o meu cabelo. E eu não entendi o mistério. Depois foi que eu fui entender o mistério, porque na Bíblia fala que as mulheres que viviam numa vida de prostituição, quando elas tinham um encontro com Cristo, né, elas tinham que raspar a cabeça, né, e usar um véu, né, para que ali as pessoas viessem saber. Então ali eu vim entender, né, que havia algo em mim que precisava ser quebrado. E ali eu raspei minha cabeça, né? E eu raspei no 1, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu escutei a voz do Senhor dizendo, não, você vai ter que passar a lâmina. Eu disse, Senhor, mas como? Vão rir de mim, vão mangar de mim, vão pensar que eu estou doente. Aí o Senhor falou comigo, né? E falou e dizendo que vão rir de você, vão pensar que você é doida, que você está doente, mas tudo isso você vai passar por amor a mim. Então eu entendi, né, que isso era muito pouco diante do que Jesus tinha passado na cruz, né? Porque Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, angústias, né? E aquilo ali eu comecei a compreender, né? Que eu já não vivia mais em mim, mas Cristo vivia em mim. E eu não tinha que fazer a minha vontade, eu tinha que negar a mim mesmo e viver as vontades do Senhor para a minha vida, né? E ali eu comecei a compreender, né, verdadeiramente que eu não poderia estar apegado a nada desta terra, né? Que o meu foco, o meu alvo é Cristo, né? A salvação, né? É o dom gratuito dado pelo Senhor. E é isso que nós temos que buscar todos os dias das nossas vidas, né? Temos um ministério abençoado por Deus, temos uma família linda, para a honra e glória do Senhor, uma família sacerdotal, trabalhamos com... Hoje, né, trabalho com vidas, trabalho levando jovens para casas de recuperação, né, cuidando de vidas, entregamos sopão, evangelizamos na madrugada, entregamos sopão, mas a luta da pastora Vera ainda não terminou, né, porque no decorrer dessa caminhada eu fui presa, né, fui envolvida com um assalto e ali eu fui presa na cidade de Morrinhos, Santana do Acaraú, e passei 2 meses lá. No 3º mês eu fui transferida para o Aurimura Costa, né, o presídio feminino aqui em Fortaleza, ali para o lado da Taitinga. E ali eu me deparei com várias jovens, com várias mulheres, né, homicidas, traficantes, enfim, né, vidas que precisavam de Jesus e que precisam de Jesus, né? Infelizmente, nos presídios a gente vê diversas coisas e a gente se depara com a realidade lá dentro, né? Pessoas que precisam de Jesus verdadeiramente, né? Mas muitos têm negligenciado e não têm ido. Agora, já depois de casada, com a vida reestruturada, né? E tudo, ocorreu uma fatalidade, né? Porque eu, na minha adolescência, eu fui presa, né? E ali, quando eu saí, o advogado falou que estava tudo certo e que eu tinha sido absorvida e que o processo tinha sido arquivado, né? Mas não, né? Já depois de 23 anos já na fé, ali com o Senhor, com a vida estruturada, com o ministério, né, alavancando. Ali a gente vai, nossa filha de 16 anos, de 15 anos na época, Yasmin Souza, ela foi alvejada com um acidente, né? Ela sofreu um acidente de moto, né? Que ela foi com o pai dela
o pastor Eduardo buscar o nosso transporte, olhar ali na oficina, e uma moto, o rapaz vinha conversando no celular e a moto pegou ela, né? Graças a Deus, mais um livramento do Senhor, né? O Senhor fechou a sepultura da nossa filha e ali a gente foi olhar o DPVAT, né? Porque informaram pra gente que tinha que ajeitar um DPVAT. E eu fui. Quando eu cheguei na delegacia, que eu fui tirar o boletim de ocorrência, infelizmente tinha um mandato de prisão para mim. Mas um dia antes, eu conversando com o pastor, meu esposo, eu falei, pastor, muitos hoje querem pregar só com microfone, querem estar em cima dos altares pregando, aonde Deus me colocar eu prego, até dentro do presídio eu prego. E ali, quando foi no outro dia, eu falei na terça, quando foi na quarta, à tarde, que eu fui tirar o DPVAT da minha filha, eu fui fazer o boletim de ocorrência, ali tinha um mandato de prisão para mim. Mandato de prisão esse que eu não tinha conhecimento, que eu não sabia, né? E ali as policiais nos conheciam o nosso trabalho na cidade, e ali eu me deparei com aquela situação, né? Constrangedora. Meu esposo me agarrou, minhas filhas ficaram chorando, os policiais se comoveram, né? Porque conheciam nosso dia a dia ali, lutando com os jovens, né? Tirando os jovens, levando para casa de recuperação, entregando sopão, com um trabalho social muito lindo, né? E, infelizmente, tinha que ser cumprido a lei, né? O delegado olhou para mim e disse, é com muito pesar, pastora Vera, que, infelizmente, né, a lei tem que ser cumprida, esse é o meu trabalho, esse é o meu dever, e a senhora está presa. Fiquei na delegacia, dormi na delegacia. A minha filha mais velha, né, ela conversou com a sogra dela, e ali enviaram um advogado para mim, juntamente com o meu esposo, com as minhas outras filhas. Enviaram um advogado para mim, o advogado já foi logo, já conversou comigo na noite mesmo. Um advogado eficiente, o trabalho maravilhoso ele faz. Eu só louvo a Deus pela vida desse advogado, doutor Maikson, né? É um advogado que tem um trabalho maravilhoso. Ele tem um trabalho muito forte. E ali, pela manhã, eu fui para a custódia. E ali, infelizmente, se o processo não tivesse em Fortaleza, né? Eles já teriam feito algo por mim ali, naquele momento. Mas não era do jeito que o homem queria, não era do jeito que eu queria, não era do jeito que a minha família queria, era do jeito que o meu Pai, que está no céu, queria, né? O meu Senhor, né? Era o jeito que o Senhor queria, porque existiam vidas. Tudo o que acontece nas nossas vidas é propósito de Deus, né? E ali eu não estava entendendo o trabalhar do Senhor, eu não estava entendendo o propósito de Deus, minha família não estava entendendo. E ali, quando chegou o carro da SAP, que eu entrei, né? Ali algemada, meu esposo chorando, minhas filhas chorando. Eu pedi que eles tivessem força, que eles não chorassem, que Deus ia fazer o mover. E a minha filha, a Yasmin, ela caiu, né? Ela começou a gritar, o fórum todo se comoveu. E a minha filha pequena, a Dudinha, ela saiu correndo atrás da viatura, meu esposo desabou, minha filha Fernanda ficou em choque. Minha filha Isabel não conseguiu nem ir, né? E eu fui. Chegando lá no presídio, né? Na penitenciária, eu fui para o X1. Quando eu cheguei, comecei em choque ainda, porque não tinha caído a ficha, a realidade. Depois de muitos anos, depois de 23 anos, eu me deparar com a situação daquela, a qual eu não devia. Mas tudo na nossa vida é propósito de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Então não reclame do propósito de Deus, não reclame, entendeu? Mas tudo não é um porquê, mas é para quê, né? Eu fui colocada ali para que vidas viessem ser salvas, para que vidas viessem ser resgatadas, para que vidas viessem se reconciliar com o Senhor, para que vidas viessem saber, né? Muitos até dos cristãos que estavam fora, viessem saber
realmente, porque muitos não acreditavam no testemunho de Deus na minha vida, mas para que eles viessem saber verdadeiramente, né, que a gente não serve Deus só na abundância, né, para que o verdadeiro cristão é aquele que serve a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação da sua vida. E ali eu me deparei naquela penitenciária e evangelizei jovens e ali comecei um propósito com o Senhor. Os 15 dias, todas as jovens que esteve comigo lá, né, que foram ganhas e foram salvas através da minha vida para com o Senhor, elas sabem que os 15 dias que eu passei ali, eu só fiquei no líquido, né, no café, né, e na água, né, e eu não me alimentava. Eu não me alimentava durante esses 15 dias, o Senhor me sustentou, né? Tanto que uma delas, a Débora, quando saiu, ela ligou para o meu companheiro, né, para o meu esposo, na época, ela falou que estava todo mundo preocupado comigo, porque eu não queria comer. A quentinha chegava e eu já entregava para a Michele, a quentinha chegava, eu já entregava para a Eduarda, a quentinha chegava, e ali... Eu primeiro dia eu passei na triagem 1, depois no outro dia eu fui para a triagem 2. Na triagem 2 eu passei 12 dias, né? No X2 tinham 6 jovens. Essas 6 jovens eram de facções diferentes. Eram do PCC, Comando Vermelho e GDE, né? E ali, elas vendo o meu comportamento, elas começaram a ver algo de diferente em mim. Que Deus seja glorificado através da minha vida, e foi glorificado sim, né, através da minha vida, porque o servo de Deus que anda verdadeiramente, corretamente nos pés do Senhor, com sinceridade e retidão, ele é notório, porque o brilho de Cristo está sobre a vida dele. E ali elas pediram, né, perguntaram, eu contando o testemunho, conversando com elas, pregando a palavra de Deus, sem Bíblia, né? Lá era incrível, né? Que eu levantava minha voz e queria louvar, né? E era impedido, as agentes batiam no portão, não deixava eu louvar, eu não podia nem pregar. Se eu tivesse que pregar, era lá no quartinho que tinha lá fora, no tipo um quintalzinho, uma areazinha, a gente ia para lá e eu pregava lá para elas. E ali elas foram batizadas, né? Elas não se suicidaram mais, elas começaram a ter paz, mas foi, Deus me colocou mesmo no campo minado, mesmo ali dentro. E ali elas foram se saindo, né? Porque elas já tinham mais tempo que eu ali, elas foram saindo para as alas e ali elas foram tendo a sua vida, né? Com Cristo, né? O que me chamou mais atenção também foi que no momento que elas foram batizadas nas águas, elas foram batizadas com o Espírito Santo, houve um mover muito lindo ali naquele lugar, foi tomado mesmo pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E ali eu fui impactada, foi muito edificante para a minha vida, né? E eu não queria sair, eu não queria descer para as alas. Eu estava contestando, Senhor, eu não quero descer para a ala, eu não quero ir para a ala, me tira daqui, Senhor, tá bom, já chega. E o Senhor enviou uma irmã, né, que era de São Paulo, né? Há muito tempo ela tinha sido presa, ela estava fazendo tudo direitinho, respondendo corretamente, e ela não sabe o que foi que aconteceu. Ela sabe que a irmã Iraci, ela foi colocada no X1 e ali ela disse, pastora, tu me trouxe para cá, Deus me trouxe para cá para te dar um recado de Deus. Tu não vai fazer a tua vontade, tu vai fazer somente o que Ele está mandando. Tu vai descer para a ala, que lá o negócio vai estar fervendo e Deus vai te usar lá para desfazer muita obra do inimigo. E eu disse, amém, irmã, amém, eis-me aqui. Quando foi na madrugada, né? Já estava no 15º dia que eu estava lá, quando foi na madrugada do 14º para o 15º, aproximadamente 5 horas da manhã, na ala A05,
Tinha uma jovem por nome de Jéssica, que ela era diaconisa de uma igreja e ela estava afastada, né, porque ela foi acusada de uma chacina de 11 pessoas. E ali ela estava naquela localidade e ela estava com a alma totalmente abatida, com o espírito dela perturbado, e ela estava naquela situação ali e ela tinha se desviado, né, porque ela, depois dela estar na fé, ela estava passando por aquela luta, e ela disse que se Deus não enviasse uma pessoa de Deus ali, naquele momento ela ia se suicidar e estava tudo preparado. Quando foi terminado de fazer minha transferência, que eu entro dentro da ala, que eu boto o primeiro pé, ela disse: a senhora é pastora? Aí, o servo do Deus Altíssimo, né? Sim, sou. E ali, quando as agentes saem, ela começa a falar, ela começa a chorar e ela começa a dizer: foi Deus que mandou a senhora aqui, porque eu ia me suicidar. E eu disse: você não vai se suicidar. Ela era como se uma das mulheres mais temidas lá da penitenciária, né? Do Crato, e ali, da cidade do Crato, e ali aquela mulher, ela começou a pegar uma afeição a mim, porque ela era uma mulher muito fechada, ela não conversava com ninguém, ela não tinha papo com ninguém, ninguém tinha amizade com ela, e ali até as meninas que faziam parte da ala, né, e da ala B, da ala C, da ala D, elas ficaram impactadas com a forma que ela começou a me tratar. Ela tirou a Bíblia dela debaixo do travesseiro e sentou e disse: pastora, por favor, senta aqui do meu lado. E eu sentei do lado dela e ela disse: por favor, louva para mim. E eu louvei, né? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E eu comecei a louvar: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Aí o Senhor foi me tomando no louvor, quem começou a boa obra, resiste vida aí, né? E o Senhor foi me tomando nos louvores, e ali aquelas vidas, as meninas que eram lésbicas, né? Que estavam ali entre casais, ali naquela ala, elas começaram a se distanciar uma da outra, começaram a chorar, né, e Deus me usou para uma lá, que ela foi pega com 102 quilos de maconha, né, e todo mundo dizendo que ela ia ser condenada há muitos anos e tudo, e o Senhor dizia para mim falar para ela que o alvará dela estava chegando naquele momento. O teu alvará está chegando neste exato momento para ti. E ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou, muitos duvidaram, mas aí, quando isso foi no decorrer da manhã, quando foi aproximadamente umas 9 horas, porque lá não tem relógio, né? A gente não sabe do horário, só pelo sol. E ali, quando foi aproximadamente o horário do banho de sol, né? A gente saiu para o banho de sol. Quando saiu para o banho de sol, eu tomo um gole de água. A Jéssica disse: pastora, por favor, fica do meu lado. Eu disse: sim, filha, fico sim. E ali ela pegou a Bíblia dela, coisa que ela, há muitos anos ela já não fazia, pegou a Bíblia dela, bonita a Bíblia dela, e ela saiu, ela foi me conduzindo, né? O Espírito Santo na frente, mas ela me conduzindo, né? Ali na ala. Ali, quando chegou, a gente sentou ali no pátio, e muitas sentaram e começaram: pastora, por favor, tira uma palavra para mim. Pastora, por favor, ora por mim. Pastora, por favor, louva um louvor para mim. Pastora, por favor, o que é que a senhora acha da minha vida? Me dá uma palavra, fala alguma coisa. E ali eu comecei a pregar, a fechar os olhos, e Deus começou a me tomar numa proporção tremenda para a honra e glória do poder do nome dele, porque eu sou pequena, o Senhor é grande. E ali as jovens da ala B, da ala C, da ala D, elas começaram. A gente estava no pátio, a ala estava no pátio, né? E eu estava ali de olhos fechados, e eu fechei os meus olhos, e ali as jovens da ala B, da ala C, da ala D, elas começaram
Elas começaram a pedir palavra, elas estavam trancadas, mas a alma delas estava pedindo socorro. A alma delas estava precisando de Deus, a alma delas estava precisando de uma palavra, de um conforto, de uma frase, de algo. E ali o Espírito Santo de Deus, ele me tomou numa proporção grande para a honra e glória do Senhor. E todas as respostas ali foram dadas. O banho de sal ali naquele dia parece que se prolongou. Parece assim que o Senhor parou o relógio naquele dia. E todas elas obtiveram respostas. Deus me usou para uma que estava lá do cabelo curto, que eu não me recordo o nome dela. Ela estava dentro da ala B. Aí o Senhor me tomou para ela, falando até do dia que ela cometeu o crime, do que tinha acontecido, da roupa que ela estava, de tudo detalhadamente, para que ela viesse saber que era Deus que estava falando com ela. E naquele momento ela se reconciliou com o Senhor. Ela se reconciliou com o Senhor, né? Ela deixou a jovem que estava com ela e elas pediram para uma ser transferida para um lado e outra para outro. E grande foi o mover de Deus naquele dia ali, naquele lugar. E terminou o banho de sol, né? Eu louvei. Perguntei, antes de terminar o banho de sol, eu perguntei quem queria se reconciliar. Quem estivesse dentro das alas, que ficasse de joelho e levantasse a mão, né? Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. 73 vidas confessaram o nome do Senhor naquele lugar. Se reconciliaram. A obra de Deus foi feita naquele lugar. Eu não vou ser hipócrita de dizer que se Deus me colocasse lá, eu ia de novo, né? Porque foi uma experiência que eu passei, entendeu? Eu creio que o que eu tinha de fazer lá, o Senhor já me usou para fazer, não é verdade? Aqui tem vidas aqui fora que precisam muito, né, de uma palavra, de um abraço, mas eu estou emocionada porque eu vivenciei isso, eu passei por isso, a minha pessoa passou por isso, e tudo que eu estou falando aqui é verdade, porque as meninas que passaram comigo, as meninas que estão lá, as meninas que já saíram, né, inclusive a Jéssica se reconciliou com o Senhor, né, ela já foi liberada. O Senhor dizia que ela tinha sido condenada, a condenação dela tinha sido de 30 anos, mas o Senhor mandava falar para ela que ela ia ser solta, liberada com 19 dias. Ela foi liberada com 19 dias, fiquei sabendo, né? Que ela já está pregando na cidade dela, se reconciliou, está uma bênção nas mãos do Senhor. As jovens que estavam lá no X comigo estão todas firmes na fé, largaram a vida do crime, largaram as drogas, largaram a prostituição, largaram a vida errada, para a honra e glória do Senhor, né? Estou aqui testemunhando o que Deus fez, né, na vida daquelas meninas. E quando terminou o banho de sol, a gente foi para a ala. E quando eu me deparo lá na ala, que a gente está lá na ala, começam a gritar dizendo que chegou um alvará. E a Jéssica fala: Dona Vera, foi o seu alvará que chegou, né? Pastora Vera, foi o seu alvará que chegou. Eu comecei a chorar assinando o alvará, né? Muito nervosa, né, muito alegre, muito contente ali com o que Deus tinha feito, né, com as maravilhas de Deus, ainda impactada com o operar, né, com o sobrenatural de Deus que tinha havido ali naquele lugar, naquela penitenciária do Crato. E ali eu fiquei muito nervosa com aquela situação, né? E ainda estava em choque ainda. O meu alvará chegou e quando eu olho as alas, todo mundo chorando, todo mundo batendo palma, aplaudindo, dizendo glória a Deus, aleluia, glorificando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é maravilhoso. E o que eu tenho para dizer para vocês é que, por mais difícil que seja a caminhada com Cristo, porque o Senhor não falou que iria ser maravilha, não. E a caminhada tem espinho, sim, tem tempestade, tem perseguição, tem afronta, tem levantes, entendeu? Tem calúnias, tem perseguidores. Mas deixa eu te falar uma coisa: tudo que Jesus passou na cruz por amor de mim e de você vai valer a pena.
vai valer a pena, porque naquele grande dia, olha, deixa eu te falar uma coisa, o arrebatamento está próximo, viu? O arrebatamento está próximo. Tá certo? Então te prepara, igreja, te prepara. Você que está fora do caminho do Senhor, que esse testemunho venha edificar a tua vida, venha edificar a tua fé. Mãe, não larga a mão dos teus filhos. Esposo, não abre mão do teu casamento. Família, a família é um patrimônio, é algo, um projeto maravilhoso do Senhor. Então não desista da tua família, não desista dos teus sonhos, porque eu profetizo na tua vida que os sonhos que Deus tem para a tua vida irão se realizar, que todas as promessas que o Senhor te fez irão se cumprir, nenhuma palavra, nenhuma vírgula cai por terra, porque todas as palavras, todas as promessas, não é os teus sonhos não, é os sonhos que o Senhor tem reservado no mais profundo do coração dele para com a tua vida, irão se cumprir sim, porque o Senhor é contigo. O Senhor pede para que tu não viesse temer, que o Senhor é contigo, por onde tu andar, o Senhor é contigo. Não temas, ainda que seja maior a luta, ainda que seja maior a adversidade, o Senhor é contigo, né? E eu venho aqui falar desse testemunho maravilhoso. Eu só louvo a Deus, né, pela vida das mulheres de Deus que me ganharam para o Senhor. Missionária Ivanilde, que me ensinou como jejuar, como fazer propósito com o Senhor, como ter uma vida de retidão diante de Deus, né? Louvo a Deus pela vida da minha família, pelos meus filhos, enfim, pela vida de todos da minha família, pela minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que já não está mais comigo, dorme no Senhor, né? Louvo a Deus pela vida, enfim, de toda a minha família em geral, incluindo esposo, filho, todos, né? Mas em especial, eu quero glorificar, né, por este canal maravilhoso, Semeando Vida, né, a qual eu tive o privilégio de conhecer este casal de Deus, essa família de Deus, essa família missionária, a qual através desse canal muitas vidas, muitos testemunhos têm sido contados, muitas vidas têm sido alcançadas pelo poder desses testemunhos, pelo poder da palavra de Deus, para que você venha saber que Deus ainda faz, que existe testemunho sim, que existe vidas para edificar sim, né? Eu louvo a Deus pela vida deste canal, deste casal e desta família, né? Que você venha se inscrever neste canal, que você venha compartilhar, né, esse canal, fazer parte desse projeto lindo, né, a qual tem alcançado muitas vidas, né? Eu só glorifico a Deus, né, por este convite maravilhoso e por essa rica oportunidade, né? E dizer para você, jovem, que vive uma vida de prostituição, a qual você pensa que ninguém te ama. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia que eu perguntei o porquê que eu sofria tanto para o Senhor, naquela madrugada, 3 horas da manhã, deu um grande trovão e ali abriu um grande clarão e o Senhor disse, porque eu entregava o meu coração à pessoa errada. Enquanto você depositar, certo, as suas expectativas nas coisas da terra, você vai estar sempre se frustrando, né? Mas entrega o teu coração ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Porque ele sim, ele é totalmente especial. E a minha família sabe que eu sempre falo que não tem nada mais importante. Eles são muito importantes para mim, mas o mais importante, que é o meu tudo na minha vida, se chama Espírito Santo, né? Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. E Yeshua HaMashiach, ele é tudo para mim. Ele me preenche. Ele é o meu respirar. Ele faz... Eu sou totalmente exclusiva dele, né? Que você venha escutar esse testemunho e ele venha. Eu tenho certeza que ele vai mexer no teu coração, vai mexer com a tua estrutura e vai falar muito forte no mais profundo do teu ser.
tá bom? Nós fazemos parte, a nossa família sacerdotal faz parte do Ministério Apostólico Santo dos Santos, aqui na Prado Futuro 2, né? Se você quiser nos fazer uma visita, vem pra cá, Brasil, vem fazer uma visita aqui no Ministério Santo dos Santos, né? Tá bom? A paz do Senhor, um cheiro no coração de todos. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.